E eu acho interessante essa borboletinha na vinheta, né? E a borboleta é a representação da evolução da alma. Dora, você fala muito sobre uma proposta nova de educação. Mas o que é essa proposta nova de educação que você tanto fala? Olha, é uma educação em que as crianças não fiquem sentadas ouvindo um professor colocar coisas na lousa que não tem significado para elas e que elas vão esquecer depois de 5 minutos, numa escola chata, burocrática, Trancada? trancada dentro de uma parede de concreto, né? Então, a nova educação, que no nosso congresso vai ter várias exposições de pessoas que já trabalharam por uma educação diferente, desde Pestalozzi, que tinha o Castelo de Verdun, em que as crianças iam ter aula ao ar livre, no lago, etc., até os projetos contemporâneos, como o projeto Âncora do José Pacheco, né? Ou como os grandes educadores, Eurípides Bassanufo, espírita, Comênios, o grande educador Comênios. Enfim, nos últimos 300 anos, e ainda no mundo contemporâneo, diversas pessoas, educadores, têm proposto uma educação diferente. Que as crianças fiquem livres, escolham o que fazer, aprendam brincando, sem notas, sem provas, sem coerção. Isso é possível hoje no Brasil? Totalmente possível. Há várias experiências. Inclusive, um dos filmes que vai ser apresentado é do diretor Antônio Sagrado Lovato, que é um amigo nosso, aliás, é uma pessoa que você poder trazer um dia aqui, é maravilhoso. Ele fez um filme chamado, que vai ser apresentado no Congresso, Quando Sinto Que Já Sei. Ele mostra as experiências alternativas no Brasil. O Educação Proibida, que o diretor também vem, mostra fora do Brasil. E o Quando Sinto Que Já Sei, mostra no Brasil. E essas escolas são muito bem sucedidas, as crianças adoram, aprendem, são felizes. Vão com prazer. Vão com prazer, falam maravilhosamente bem. Inclusive, esse filme, Quando Sinto Que Já Sei, ele entrevistou as próprias crianças. Eu também fui entrevistada, o Alessandro. Eu quero assistir. Tem no YouTube também, não? Ainda não, mas vai ser lançado também. E no Congresso vai haver um debate com esses diretores de cinema, com as pessoas que fizeram parte do próprio filme. Então, quer dizer, nós precisamos acreditar numa educação que emancipe o ser humano. Porque para que você tem essa educação que a criança tem que ficar sentadinha, calada, 5 horas, obediente, e que ninguém mais aguenta, portanto, os problemas de disciplina? Para que você faz isso? É para criar o cidadão submisso. Isso são os paradigmas que a gente repete? Então, mas para quê? Para que você tenha um cidadão bem submisso, calado diante dos políticos, das empresas, de tudo, né? Quer dizer, a pessoa não é protagonista da vida, ela tem que ser enquadrada no sistema. E a educação colabora para isso. Nós precisamos fazer um ser livre, pensante, que mude as coisas. Por isso, aliás, o nosso congresso é Educação, Espiritualidade e Transformação Social, no sentido de nós mudarmos essa sociedade injusta, violenta, corrupta em que nós vivemos, para nós fazermos uma sociedade fraterna, igualitária, livre, em que todo mundo possa ser feliz, né? Mas numa felicidade... E o bom desse congresso é que você não vai mostrar essa ideologia, esse monte de discurso, vai mostrar na prática, né? Exatamente. Várias pessoas que estão trabalhando a prática disso. Então, assim, você vê as três coisas que falam no congresso contando a história, partilhando experiências e propondo projetos. O que significa isso? História de educadores que no passado fizeram experiências assim, como o Pestalozzi, como a escola de Summerhill, etc., o Eurípides Bassanufo, compartilhando experiências que são atuais experiências pedagógicas e propondo projetos. Pessoas que estão com ideias de fazer novas propostas educacionais. Dora, você cita muito Comênios. Para quem está assistindo a gente, quem foi Comênios? Qual foi a importância Nossa, olha, dele? é uma paixão Comênios. Comênios foi um educador tcheco do século XVII. Em pleno século XVII, 1600 e pouco, ele era pacifista. Ele pregava o diálogo entre as religiões, ele pregava uma escola lúdica, com jardins, com cores, em que as crianças pudessem aprender brincando. Este homem foi maravilhoso. E, assim, uma das grandes felicidades para mim nesse congresso é que nós vamos lançar pela primeira vez no Brasil o livro dele, Pampédia, que, aliás, o nosso espaço aqui em São Paulo se chama Espaço Pampédia, em homenagem a ele. A nossa editora chama-se Editora Comênios, em homenagem a ele. Pampédia é ensinar tudo a todos. Então, nesse livro, ele fala de uma educação integral. Então, Pampédia é ensinar tudo a todos. A todos, que bonito isso. É lindo. E nesse livro, ele fala de uma educação que começa desde o ventre materno
e vai a vida inteira. Inclusive, ele fala de educação para a morte. E além, ele fala que a educação se estende além da morte. Olha só como ele já entendia. Já falava sobre questões muito antes. Muito antes. Ele era muito... Bom, no pleno século XVII, ele dizia que todas as criaturas deveriam ser educadas, homens e mulheres. Naquela época, a mulher não tinha educação, né? Todos os povos, todas as nações. Ele fala da inclusão de crianças especiais, que na época também as crianças especiais eram jogadas no lixo. Tratadas como doentes, jogadas. Trancadas em hospícios. Né? Até choque. Então, e ele fala tudo isso, quer dizer, em pleno século XVII. Então, é uma criatura maravilhosa e nós vamos lançar o livro. E também vem no nosso congresso um especialista da Universidade de Praga, né? Da Universidade de Carlos IV, que foi o imperador da Tchecoslováquia, da República Tcheca, antiga Tchecoslováquia, e ele chama-se Jaroslav Panek, é o nome tcheco. Ele vem falar sobre comênios, é um especialista em comênios. Ele vem justamente também para participar do lançamento deste livro Pampédia. É um sonho que tem há muitos anos lançar no Brasil. E agora nós conseguimos os direitos de tradução, de uma tradução portuguesa que é maravilhosa, e o filho do tradutor, porque o tradutor já é morto, nos autorizou a publicar no Brasil. Né? Que barato. Estou vendo você tão entusiasmada, é tão bonito ver, né? Esse entusiasmo. Entusiasta significa Deus em você, né? É bonito isso. Esses projetos gigantes, assim, de um congresso, o trabalho que dá para trazer todos esses especialistas na área da educação e gente do mundo todo que vem para poder participar. Ô Dora, de onde vem então essa pedagogia espírita? De onde surge assim a pedagogia espírita? A pedagogia espírita, ela tem esses antecedentes justamente em Comênios, em Pestalozzi, em Rousseau, que são os antecessores, porque Kardec, como educador, recebeu influência dessa. Foi um trabalho seu na USP, né? Foi. Sobre pedagogia espírita. Exato. Só para o pessoal entender. Minha tese de doutorado, que hoje está publicada em livro, Pedagogia Espírita, um projeto brasileiro, né? E suas raízes. Então, eu mostro que Kardec, como discípulo de Pestalozzi, Leon Hippolyte Lénizard Rivail, ele teve essa influência... Então, a pedagogia espírita começa no Brasil? Começa no Brasil com Eurípides Barçanufo. Tá. Né? Porque ele funda o primeiro colégio espírita do mundo, o Colégio Allan Kardec, que era um colégio de vanguarda. Né? Ele era um colégio exatamente como esse que eu estou descrevendo. Não tinha notas, não tinha provas, as crianças faziam aulas passeio, tinham debates públicos, a relação amorosa com Eurípides era muito grande. Então, que também todos esses grandes educadores falam da relação afetiva que tem que ter. Não é uma coisa só distante, profissional. Né? O educador tem que ter a alma ali em contato com a alma do educando. É isso que é educação, você sabe disso. E com o sistema que é hoje, não tem como. Não tem. Não existe isso. Porque é uma coisa impessoal, uma coisa massificada. Né? E é uma coisa realmente para moldar robôs e não para tocar as almas. Então, a ideia a pedagogia espírita nasce no Brasil com Eurípides Barçanufo, e só para você ter uma ideia, o José Pacheco, que é um dos grandes educadores atuais, que está radicado no Brasil e prega uma nova educação e pratica uma nova educação, considera Eurípides o maior educador do século XX. Né? E ele foi um educador espírita, exatamente porque ele teve uma prática muito diferente. Né? Nós vamos falar sobre Eurípides no Congresso também. O Alessandro César Bigueto, que você lembra dele, é professor da nossa pós também, e autor do livro Eurípides Barçanufo, Educador de Vanguarda na Primeira República, vai também participar. E outra coisa, o Eurípides fundou a primeira escola, mas quem fundou o conceito filosófico de pedagogia espírita foi José Herculano Pires, que na década de 60 lançou também uma revista sobre educação espírita. No Congresso, nós vamos comemorar os 100 anos de nascimento do Herculano Pires, porque ele nasceu em 1914, agora 2014 está fazendo 100 anos, nós vamos ter uma mesa só para homenagear, com várias palestras, o Herculano Pires. Vamos deixar o site, então, para quem está assistindo a gente, está com vontade de poder participar, o site do Congresso, qual que é, Dora? www.educaçãoespiritualidade.com, educacãoespiritualidade.com. Lá tem telefone, tem toda a programação, tem os preços, tem os e-mails, tudo que vocês precisam saber. E quem escrever falando que assistiu aqui no programa tem um desconto, né? Ah, pode. Olha que eu estou pedindo para você já, hein? Já estou defendendo aí você que está me assistindo para poder participar lá do Congresso Internacional
Congresso Internacional de Educação e Espiritualidade, quinta, sexta e sábado. E no domingo, 5º Congresso Brasileiro de Pedagogia Espírita. É tudo fazendo parte de um só Tudo pacote. num pacote só. É. Mas a pessoa que quiser assistir até sábado, assiste. É. Quem quiser ir só domingo também assiste, não é? Pode. Mas nós não estamos fazendo inscrições separadas. É uma isso que eu inscrição quero dizer. só? É uma inscrição só. Aí você tem direito de assistir tudo, inclusive atividades pré-congresso também. Na quinta-feira à tarde, nós vamos ter filme, grupo de debate, etc. Então já começa. Já começa. Vamos ter lançamento de livro, uma série de coisas. Já começa o esquenta. Já começa. Espero ferver bastante. Você vai ferver. Dora, muito bem. Esses congressos são momentos de grande felicidade. Sim. Porque assim as pessoas se sentem fortalecidas de ver que existem tantas outras trabalhando pelo bem no mundo. Porque a gente às vezes se sente sozinho, né? A gente acha que pessoas ruins, eles são a maioria, não é? Exato. Então é um momento de fortalecimento de pessoas do bem, né? De pessoas que estão trabalhando por um mundo melhor. É isso aí. Depois do intervalo eu vou perguntar. Você sabe que eu guardo as questões polêmicas mais para o final, né? Então... Você sempre quer botar uma pegadinha para mim, né? Para você, opa, é bom, que daí a audiência, ó, aí o pessoal fala assim, você viu que a Dora falou no programa do William? Então daqui a pouquinho eu vou fazer mais algumas perguntas para a Dora Encontre. E você manda um e-mail para mim, crescervocê@tvmundomaior.com.br. Eu vou mandar hoje um livro também, né, Maurício, autografado aí para o pessoal que participou do programa. Você vai receber na sua casa, se for sorteado, mas você tem que me escrever. Sabe o que eu gosto quando você escreve assim, William, eu assisto o seu programa aqui na cidade e tal, eu fazendo tal coisa, minha família assim. Conta um pouco de você para eu poder te conhecer, saber onde você está. Ah, eu assisto pelo YouTube, eu não consigo assistir pela TV Mundo Maior, eu assisto pelo YouTube. Me conta, eu gosto muito de conhecê-lo e conhecê-la. Eu vou para o intervalo, volto já e olha, tem a carta amiga? Claro que tem, mas eu vou convidar, você faz a carta amiga comigo também no último bloco? Então não saia daí, voltamos já com o programa Crescer Você.